Moraes, eu sou gestor de renda variável da Claritas e hoje nós vamos falar sobre a performance dos fundos Claritas Long and Short, Claritas Valor e o Claritas Long Bias para o mês de novembro, tá? Um mês muito positivo para os ativos de risco, com a bolsa subindo mais de 12%. Tá? Isso tem muito a ver com o cenário que a gente vinha falando ao longo dos últimos meses, onde a gente viu uma melhoria substancial dos fundamentos da economia brasileira, dos fundamentos econômicos e políticos aqui do Brasil, mas com o cenário externo, com a abertura dos juros da Treasury indo bater 5%, essa melhoria não se refletiu e a bolsa até caiu. Esse mês de novembro marcou justamente uma melhoria do cenário lá fora, com a Treasury caindo dos 5%, se eu não me engano, fechou o mês ali em torno de 4,30, agora já está na casa de 4,10, tá, nesse comecinho de dezembro. E isso permitiu que uma performance bem superior aqui dos ativos de risco e o Brasil não foi diferente. Tá? Então, acho que é esse o contexto aqui do mês. O Brasil começando a refletir gradualmente uma melhoria que a gente já estava vendo aí nos últimos 3, 4 meses do cenário doméstico. Eu vou dividir com vocês aqui alguns slides, onde a gente vai passar pela performance de cada um dos fundos. Começando aqui pelo Claritas Long and Short, no mês a gente teve uma performance de 1,06%, ou 116% do CDI. No ano, 11,51, 96% do CDI, tá? Quando a gente pega aqui, nos últimos 12 meses, 97% do CDI, 24, 107, 36, 102. Esses últimos 36 meses foi um período particularmente difícil para a gestão de bolsa no Brasil. Acho que pa- me- um pouco aquém da nossa expectativa de retornos, mas dentro do contexto do cenário tão adverso que a gente viveu, a gente até que está satisfeito. E desde o início, a performance aqui de 152% do CDI. Em termos de apetite de risco, eu gosto de mostrar esse gráfico porque, conforme a gente veio falando, a gente veio aumentando a percepção positiva em relação à economia doméstica e viemos aumentando aqui a percepção, a tomada de risco no fundo. Aqui, no mês anterior, você teve um pequeno blip refletindo aqui uma série de stops, foi um mês difícil, tá? Mas assim que virou o mês, a gente volta a tomar um pouco mais de risco. Hoje o fundo está 72,5 de exposição bruta, esse é um patamar elevado vis-à-vis os últimos 2, 3 anos, tá? Uma exposição líquida em torno de 11% e quando ajustado por beta em torno de 11,7%. Principais destaques, no mês, Pares contribuiu negativamente aqui com 0,70. A ação direcional foi o grande destaque positivo com 1,13% de resultado. Cury e CPFL destaques positivos. Ação long contra o índice também ligeiramente negativo, com destaque aqui positivo de Vibra e Smartfit, enquanto as nossas exposições em petróleo contribuíram negativamente. Tá? A ação short contra o índice praticamente zerado, destaques positivos aqui em VEG e Ambev. Quando a gente vai aqui para o Claritas Valor, o fundo conseguiu performar 11,28 no mês de novembro, um pouco abaixo dos 12,38 do IBX, tá? Mas assim, sempre lembrando que quando você tem esses estirões muito fortes de bolsa, por vezes a gente fica um pouquinho atrás e vai buscar na sequência, tá? No ano a gente está aqui com 10,43 de performance contra 14,97 do IBX. Ah, Olhando aqui os principais destaques no mês, Vamos, tem, tinha sido um forte detrator nos últimos 3 meses, recuperando um pouco, 1% de performance no mês. Banco BTG, Itaú, Vibra, Vale, Sabesp e CPFL, assim como Lojas Renner, como os principais destaques positivos, apenas PetroRio como um destaque negativo pequeno, tá? Quando a gente olha o ano,
Finanças e bancos, aqui a grande contribuição positiva, menção especial aqui para Banco BTG e para Banco do Brasil. Petróleo e gás, aqui uma boa performance, 4,40 no ano. Construção civil, 2,90, aqui destaques de Direcional e Cury. Elétrica, discos integradas, destaques aqui de CPFL e Energisa. Energisa é uma posição que entrou recentemente no portfólio e já entrou contribuindo bem aqui para o resultado. Saneamento, aqui uma boa performance no mês, no ano também. Tá? E aí, destaques negativos, siderurgia e metalurgia, aqui os destaques negativos são basicamente uma posição ao longo do ano, tá, gente? Uma posição em CBA, que a gente já encerrou tem um tempo, e um pouquinho negativo também em Gerdau. Transporte e logística, o destaque aqui negativo é a Vamos. Alimentos, uma posição em Minerva, se eu não me engano, foi o destaque negativo. Tá? E varejo aqui fazendo um comeback, uma performance bem relevante aqui no mês de novembro, 1,60, recuperando aqui um pouco a performance negativa de 23. Aqui a gente segue com a cabeça de que o mercado exagerou. Eu já falei isso nos meses anteriores, vou repetir. A gente segue com a cabeça que o mercado exagerou ao precificar a MP 1185, que traz alguns malefícios para o setor de varejo, por ser um setor que usa bastante dos créditos tributários. Tá? Essa MP 1185 ela busca especificamente a arrecadação nesses tax breaks que o setor consegue obter. E na nossa cabeça vai passar 11,85, mas vai passar muito, muito amenizada. Tá? Então, eu acho que o mercado exagerou um pouco nessa precificação do pior cenário aqui. A gente percebe, em particular, a Renner como uma empresa que começa a sinalizar, operacionalmente também, tá? Operacionalmente, o setor de varejo ficou um pouco atrás do desejado. Então, a gente percebe a Renner começando a voltar aí esse mês. Aqui, aquele quadro que eu sempre mostro para vocês ao longo dos nossos calls, com os temas e o que a gente fez, aumentou ou reduziu. Então vamos lá, no tema exportadoras, a gente jogou a toalha aqui na Minerva, tá? Basicamente, a gente, desde o movimento que eles fizeram de adquirir os ativos da Marfrig, a gente não gostou da estratégia do deal, aumenta muito a alavancagem da empresa, aumenta muito o risco operacional da empresa, mesmo que ao longo do tempo se prove uma decisão correta, eu acho que a gente não gostou do deal nesse momento e gostou menos ainda da comunicação da empresa. A comunicação da empresa vinha sinalizando disciplina financeira e faz um deal transformacional. Então, acho que teve uma certa ruptura. A gente, desde o do evento do anúncio do deal, a gente estava procurando aqui um momento para sair e esse momento não chegou e a gente resolveu jogar a toalha. Uma outra movimentação que a gente fez aqui no tema exportadoras foi uma redução em Gerdau. Tá? Aqui a gente fez dois movimentos, gente. Uma redução na Gerdau, na exposição do grupo Gerdau, e o direcionamento disso foi num contato recente que a gente fez com a empresa lá na conferência do JP Morgan. A gente sentiu uma sinalização pior do que a gente estava antecipando para o quarto trimestre. Tá? Uma queda relevante nas margens em praticamente todos os negócios. A gente está falando aqui de 500 basis points de deterioração nas margens EBITDA da empresa. A gente já esperava alguma acomodação no quarto trimestre, porque até pela sazonalidade normal, mas veio bem acima do que a gente estava imaginando e assustou um pouco, a gente tomou a decisão de reduzir um pouco. E por que reduzir? Não zerar, porque a gente acha que o preço, a gente chegou um pouco atrasado nessa redução. A gente percebe que o preço já estava refletindo bastante isso, tá? E um segundo movimento foi aqui um pouco mais defensivo, mais tático, foi trocar um pouquinho da posição em GGBR, na Gerdau, pela posição em Goal.
nos incomodou bastante uma operação que um dos controladores fez, abrindo um short relevante na Gerdau e comprando a ação da Goal. Não, na nossa cabeça não faz muito sentido você ter alguma operação agora de solução da estrutura de holding, mas essa operação desse controlador nos deixou um pouco preocupado, então a gente resolveu diversificar um pouco a exposição no grupo entre 2 veículos para dessa maneira, caso venha alguma operação nesse sentido, a gente está protegido, tá? Que é um movimento mais tático e defensivo, vamos dizer assim. No segmento de valor, o que é que a gente fez? A gente aumentou um pouquinho a Santos Brasil, tá? É um papel que a gente vem carregando há bastante tempo, performou super bem, a gente conseguiu reduzir num patamar bom de preço e ela caiu bastante depois. A gente segue bastante confiante na tese estrutural da Santos Brasil, na tese estrutural de oferta e demanda de containers no Porto de Santos. Tá, então com isso, a gente aproveitou que o papel tinha caído bastante para voltar a aumentar um pouco, tá. Em termos de aqui nos bancos, a gente, aqui é redução de Itaú marginal, redução pequena de Itaú e aumento em Banco do Brasil. Aqui, basicamente, gente, é fine tuning das posições. Banco do Brasil a gente tinha reduzido um pouco no mês passado, esse mês aumentou um pouquinho, acho que não tem muito, é mais reação tática à variação de preço do que qualquer outra coisa, tá. Aqui, Lojas Renner, a gente conseguiu aumentar um pouquinho, num bom momento, tá, e performou super forte aqui no mês, uma bela contribuição aqui para o resultado, apesar de ser uma posição pequena, tá. A visão de que operacionalmente a empresa já está sinalizando que o pior está ficando para trás, tá, e aí que você começa a olhar a Loja Renner num patamar de valuation com todos os aspectos qualitativos que essa empresa tem, eu acho que o mercado também, como eu falei anteriormente, tinha exagerado um tanto nessa queda, tá. Aí aqui no segmento de growth, a gente fez uma pequena mudança aqui, coisa pouca, tá, uma pequena redução aqui, Movida aumentando em Vamos. A gente, apesar do resultado do terceiro trimestre da Vamos ter sido um resultado bastante fraco, acho que eu já comentei isso no mês anterior, a gente gostou de ver os trends acontecendo ali no segmento e a sinalização no segmento de rental, tá? De aluguel de caminhões. A parte de concessionárias, eu acho que ainda sofre um pouco, sofre no quarto trimestre e vai recuperar ao longo de 2024. Mas é o segmento que não me preocupa, tá? Você não compra a Vamos pensando nas concessionárias. Você compra a Vamos pensando no segmento de aluguel de caminhões, que eu acho que a dinâmica está acontecendo de uma forma muito. A normalização em relação ao ano está acontecendo de uma forma favorável. Esse mês de dezembro, a gente deve ter a conclusão, ou no começo de janeiro, a conclusão da operação com a Petrópolis, é uma operação muito boa para a empresa, tá? E de certa forma, eu acho que coloca novamente o segmento de locação dentro das expectativas que a gente tinha no começo do ano para 2024. Aumentamos marginalmente. Aqui a gente fez uma série de aumentos marginais em papéis que estavam muito sofridos, tá, que tinham caído bastante recentemente. Então a gente aumentou aqui Açaí um pouquinho, aumentamos um pouquinho de Apivida. Rumo não é nem o caso, tá, Rumo não tinha caído, Rumo, tinha até performado bem, mas Apivida, Açaí, e Lojas Renner acho que é um pouco esse caso, e Santos Brasil também, tá. Então é um pouco essa dinâmica, reduzindo aqui um pouco exportadoras, aumentando aqui um pouquinho de valor, cíclicos domésticos e crescimento. Quando a gente olha aqui agora para o Claritas Long Bias, o fundo performou aqui 9,34 no mês, contra 0,70 aqui do IPCA mais yield da IMAB, tá. Olhando aqui a carteira, essa carteira deriva da carteira do valor, 40% aqui de gross exposure vindo da carteira long and short e 20% comprado em puts de Ibovespa, fazendo com que a gente tenha aqui uma exposição líquida na casa de 85%, tá. Ah,
olhando aqui a atribuição de resultado, a carteira do valor contribuiu com 10,7% no mês de novembro, a carteira de ação short contribuiu com 0,70 negativo, a carteira de pares 0,30 negativo e a carteira de opções 0,30 negativo, tá? Compondo aqui 9,34 de resultado no mês. Falando agora um pouquinho dos principais cases, as novidades que tivemos, a Petrobras esse mês apresentou o seu plano estratégico, o plano quinquenal, prevê 102 bilhões de investimentos, 31% a mais do que o plano anterior, tá? Grande foco em exploração e produção, 45 a 55 bilhões de reais de dividendos para os acionistas nos próximos 5 anos, que dá um dividend yield anualizado aqui na casa de 11%. Qual é a minha percepção em relação a esse plano e a esses números, tá? Primeiro, eles inflaram o número de capex. O número, esses 102 bi englobam investimentos que ainda estão em fase preliminar de estudo. Eles não, esse tipo de investimento eles não colocavam nos planos anteriores. Tá? Então, na minha percepção, eles tentaram inflar um pouco. Se você tirar esse grupo de investimentos que ainda estão em fases preliminares, o número do investimento seria 91 bilhões. Tá? Historicamente, eles entregam alguma coisa como 80% disso. Esses 80% dos 91 bilhões que a gente entende que vai ser o factível. Logo, ceteris paribus, só daí você vai ter uma sobra maior de caixa. Uma outra coisa que chamou atenção do mercado como um todo, passou a ser o grande tópico de debate quando a gente fala de Petrobras, é a curva de produção. Eles estão com uma curva de produção que, na nossa percepção, parece extremamente conservadora. A gente faz aqui todas as nossas projeções usando 8% de taxa de declínio na produção, sendo que, historicamente, eles estão com a taxa de declínio menor do que esses 8%. Tá? E a gente chega a um número de produção ao fim em 2028 na casa de 2,7 bilhões de barris, milhões de barris dia, tá? Vis-à-vis um plano de 2 milhões e meio a meta de produção de 2 milhões e meio. A gente acha que eles vão entregar mais para os 2,700 do que para os 2,5. Então, corta, a gente acha que ele vai ter mais produção de petróleo, mais geração de caixa, menos investimento, consequentemente, o dividendo possivelmente pode ser bem superior a esses 11%. Tá? Eu acho que um cenário mais realista seria um dividendo aqui na casa de uns 15%. Então, é um plano extremamente conservador, mas sabendo dar uma analisada, nos parece bem interessante. Aqui em relação a Gerdau, aqui a gente está falando do comentário do terceiro trimestre, já uma queda de 12% trimestre contra trimestre, tá? Mas ainda dentro do que a gente estava imaginando. O quarto trimestre, que as sinalizações iniciais nos parecem que pode ter uma queda mais acentuada. Em termos de resultado, também a Vibra, os resultados do terceiro trimestre da Vibra foram muito fortes, 1,9 bilhões, 60% de crescimento quarter over quarter, R$ 198 por metro cúbico de margem recorrente. Lembrando que a empresa sinalizava chegar ao longo do tempo em R$ 140 por metro cúbico. Nossa percepção é que R$ 140 passa a ser mais o piso do que o teto do que o objetivo de uma meta. Quarto trimestre, talvez a margem seja um pouco pior, tá? Mas eu acho que a gente está aqui mudando de patamar de resultados na Vibra, tá? Projeto de lei da desestatização da Sabesp passou pelas comissões da Assembleia Legislativa. Hoje a gente está gravando esse call no dia 7 de dezembro. Ontem à noite, dia 6 de dezembro, foi aprovado esse projeto de lei na Assembleia Legislativa de São Paulo, com 62 votos favoráveis, uma votação, apenas um voto contra, uma votação espetacular, muito forte. Um sinal de força desse governo muito interessante, muito bacana.
CPFL divulgou aqui também resultados um pouco acima das expectativas do mercado. Aqui, gente, a gente tem que comentar, com todo esse fenômeno climático que a gente está vendo, uma temporada de calor, o consumo de energia nesses dias mais quentes tem subido bastante, o consumo das empresas distribuidoras tem subido bastante. Isso é muito positivo para o segmento de distribuição, tá? É muito cedo para você falar que esse aumento de consumo é estrutural, acho que nos parece algo mais conjuntural, mas que pode perdurar aí por mais um trimestre, durante esse nosso verão, tá? Mas chama atenção a como essas empresas acabaram de passar pelo ciclo de revisão tarifária. O próximo ciclo de revisão tarifária que capturaria todo o delta de consumo, acontece só daqui a 4, 5 anos. Então, você pode ter aqui um momento espetacular para o segmento de distribuição como um todo, e a gente gosta aqui da CPFL em particular e da Energisa também, tá? Os números preliminares do mês de novembro da Energisa vieram muito fortes. Banco BTG, fortes resultados aqui no terceiro trimestre, 2,7 bilhões de lucro, 6% quarter over quarter, return on equity de 23%, tá? Então o banco aqui segue performando muito bem. Arezzo, resultados em linha com as expectativas, nada de muito diferente. A Renner, resultados fracos para o terceiro trimestre, dentro das expectativas, tá? Mais uma sinalização mais positiva da empresa para o quarto trimestre, tá? A Cury, resultado em linha com as expectativas, assim, só colocando em contexto que as expectativas da Cury são muito fortes, porque a empresa está entregando muito ao longo desse ano. Tá? Lucro de 100 milhões de reais, 108 milhões de reais, 137 milhões de geração de caixa. E uma novidade, acho que o highlight desse resultado da Cury no terceiro trimestre foi um movimento que eles fizeram relevante de comprar mais terrenos, reforçando aqui o land bank da companhia, permitindo assim uma visualização de projetos a serem lançados aí nos próximos trimestres, tá? Gente, é isso que eu teria aqui para dividir com vocês. Me coloco aqui à disposição para qualquer esclarecimento adicional que se faça necessário, tá? E já deixo aqui um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, porque o próximo call já estaremos em 2024. Muito obrigado.